Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo mundo. Sexta-feira, 21 horas, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras. Um programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo Testamento, toda a jornada desde a criação até o último dos profetas, Malaquias. Todos os fatos que anunciam a chegada do Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras Sagradas, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras Sagradas é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, Jerônimo de Dalmácia, padroeiro dos estudos bíblicos, primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acione o sino de notificações para receber o nosso programa e, assim, auxilia nossa web rádio Cristo Consolador, todos os outros programas de nossos amigos, a chegar cada vez mais cada vez mais longe e mais amigos do movimento espírita do Brasil e de todo o mundo. Vamos orar? Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para o início do nosso trabalho, rogando a Ti, Mestre, que nos acolha em seu coração, em seus braços, nos harmonize, nos dê a sua paz e permita que possamos ter um programa com muita luz, com muito aprendizado, cercado dos amigos espirituais que coordenam esse trabalho e de todos que necessitam ouvir suas palavras. Que assim seja. Bem, amigos, vamos ver quem já está por aqui. A querida Sandra Celane já está por aqui, boa noite. Elci Zile também já está por aqui, boa noite. Marco Júver, querido amigo, boa noite. Liz Menezes também está por aqui conosco. Minha queridíssima Rai, que bom que você está aqui.
conosco também. Muita alegria te ver aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos iniciar hoje. Estamos no finalzinho, né? Falar iniciar essa altura do campeonato fica estranho, mas estamos no finalzinho do livro de Números. Vamos lembrar que nós estamos agora no último capítulo, no último acampamento, tá? Dos 40 anos no deserto. Chegando agora também minha querida Ieda Medeiros, seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade, faça perguntas, traga curiosidades, que muito enriquece o nosso trabalho, né? Então, como eu falei para vocês, estamos no finalzinho do livro de Números, é o último acampamento, o povo de Israel está em frente à Terra Prometida, em frente à cidade de Jericó, apenas o Rio Jordão ali entre eles, e já aconteceram batalhas, já aconteceram a tomada de espaço ali, e na semana passada, no programa passado, nós vimos que tivemos a questão da adoração ao deus Baal Peor, né? Vamos lembrar de todas aquelas circunstâncias de Balaão, das profecias, aquela coisa nebulosa de Balaão buscando um jeito de servir a Deus e a Balaque. E aí vai acontecer a situação da imiscuidade dos homens de Israel com as mulheres de outras tribos, né? E por isso, por toda a condição que aconteceu, por tantas e tantas mortes, mais de 20 mil mortes, vamos ter o segundo censo. Esse segundo censo serve para, basicamente, fazer a contagem dos que vão entrar na Terra Prometida, dos que vão entrar em Israel. Porque, lembrando, de todos que saíram do Egito, apenas 2 homens vão entrar na Terra Prometida, que é Josué, tá? E seu amigo, que eu anotei aqui, minha memória fugiu, tá? Daqui a pouco eu vou lembrar, mas eles 2 vão entrar, são os únicos que vão entrar na Terra Prometida, tá? Então, essa função do segundo tempo, do segundo censo. E ali vai ter a repartição da terra, como vão ser, cada um vai levar a sua terra. E lembre-se, o censo servindo para fazer essa contagem, as maiores tribos vão levar as maiores porções de terra e as menores, a menor, assim sucessivamente. Aí tem essa condição da repartição da terra e vai ter também o censo dos levitas, né? Por quê? Os levitas não vão ter terras, né? Até no próximo mês, se eu não me engano, no segundo ou terceiro programa do próximo mês, nós vamos ter a questão da terra para os levitas, mas é uma situação absolutamente especial, tá? Então, aí vai ter um censo especificamente para estes que vão ter o trabalho. Falamos também das filhas de Zelofeade, tá? A herança das filhas de Zelofeade. Tivemos também o anúncio da morte de Moisés e a anunciação de Josué como sucessor de Moisés, tá? Deus dizendo a Moisés, aliás, Moisés pede a Deus que indique quem vai levar o povo, quem vai guiar o povo, e Deus vai dizer que Josué será esse próximo guia do povo de Israel. Inclusive, a questão da herança das filhas de Zelofeade vai ser dada, quer dizer, as terras vão ser dadas por Josué, tá? Moisés ele não vai para a Terra Prometida, então isso é uma função de Josué, tá? Então, hoje nós vamos ver o capítulo 28, 29 e 30, né? Porque esses 3 capítulos vão tratar das questões das ofertas, a questão dos votos. E é muito interessante e importante essa questão, porque todas aquelas que aprendemos no livro de Levítico, né? Os meus amigos que me acompanham já desde lá de trás, passaram pelo livro de Levítico, viram quantas e quantas leis foram colocadas. É nesse momento em que vai haver esse reforço dessa lei. Por quê? Essa lei foi colocada para os que saíram do Egito. Agora, essas leis vão ser colocadas, a questão das ofertas, especificadas para os que estão no Egito. Quer dizer, desculpa, que estão para entrar na Terra Prometida. Estes que não são os que saíram do Egito. É toda uma nova geração. Inclusive, daqui a pouco vamos entrar em Deuteronômio, vamos ver que Deuteronômio é essa segunda lei. É Moisés fazendo como se ele tivesse juntado o povo e fazendo um relato de todas as leis, porque aquele povo não conhecia especificamente.
E nesses 3 capítulos, nós vamos ver situações sobre as ofertas, tá? E são várias questões, porque no 28 e 29 é como se Moisés, né, com Deus, logicamente com as ordens de Deus, ele vai fazer uma espécie de calendário litúrgico. Né? Vamos pensar, né? Nós temos nas igrejas, principalmente na igreja católica, ali o calendário litúrgico, o dia do santo tal, o dia da festa tal, e como fazer, tudo preparado. É exatamente o que está no capítulo 28, 29 e 30, principalmente no 28 e 29. Tá? Um calendário litúrgico com tudo que tem que ser feito, as ofertas, os sacrifícios, as libações, as oblações, para cada festa especificamente. E aí tem uma curiosidade interessante, porque aqui vai se tratar de festas, o termo a ser utilizado, né, vamos falar de festas várias vezes, mas as únicas festas de fato é a festa de tabernáculo, quer dizer, festa das cabanas, e a festa da Páscoa. Tá? Porque no hebraico, ela vai levar, a palavra hebraico é festa, nas outras não. Por quê? Essa palavra hebraico vai indicar peregrinação. Tá? Para você comemorar essas festas, você tem que peregrinar, tem que ir a algum lugar, tem que se deslocar. Por isso, essa diferenciação a título de curiosidade, para nós entendermos melhor a condição de cada festa, de cada situação. Tá? Chegando também, meus queridos, Felipe Menezes, Luciana Santos, sejam muito bem-vindos. Né? Então, vamos para o capítulo 28. Né? Nós vamos ver o seguinte, vão ser vários e vários tipos de ofertas que Deus vai especificar para Moisés e Moisés dizer para o povo. Né? Primeiro são as ofertas diárias. Essas ofertas têm que ser feitas, eram feitas todos os dias. Né? Lei divina para aquele povo. Todo dia vai haver essas ofertas. Eu não vou ler tudo para vocês, porque vocês já têm uma ideia, noção da questão das ofertas, da forma que é feita, de tabernáculo, nós sabemos tudo. Só vou colocar para vocês, pontuar algumas coisas, para vocês verem, principalmente, visualizarem. Tá? Esse programa de hoje ele é muito visual, dá para a gente ter uma ideia do que seria, tá? Porque a quantidade é uma coisa assim assustadora. Do ponto de vista, lógico, de a gente pensar que aquele povo estava no deserto há 40 anos, né? Vamos pensar uma média de 2 milhões de pessoas, e vejam como tem que ser feita, como Deus ordena que esse povo haja com relação a ofertas. Primeiro, a oferta diária. Né? Todas as ofertas, todas elas vão ser preparadas no fogo, como um aroma que seja agradável a Deus. Tá? Nós vamos sempre ter essa ideia. Tudo que é feito naquele fogo, ali naquele espaço dentro do tabernáculo que Deus ordenou, criou ali para queimar, fazer esses holocaustos, é o aroma que é agradável a Deus. Por isso, aquele fogo certo, com os animais certos, para ser perfeito. Lembre-se, os filhos de Arão, o primogênito e o segundo, eles morrem porque levaram fogo estranho a Deus. Então, esse fogo estranho não teve um aroma agradável a Deus e eles morreram. Tá? Então, todos esses animais eles vão estar sendo preparados no fogo que vai dar um aroma agradável a Deus. Toda essa liturgia é muito questão, basicamente, a questão relacional do povo com Deus. É a forma que Deus colocou aquele povo para se relacionar com ele. E nós vamos entender isso conforme nós vamos avançando. Primeiras diárias, quer dizer, todo dia temos que levar um sacrifício a Deus, todos os dias. Tá? E vejam que interessante. São 2 carneiros de 1 ano. Tá? Só vou falar dos animais e falar no início dos cereais, mas depois é a mesma coisa, os cereais, os animais é que vão mudando. Tá? São 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Né? Outra coisa também interessante, os animais têm que ser sem defeitos, tá? Principalmente a questão do cordeiro. Lembre-se que nós já colocamos isso. Esse cordeiro, que é o cordeiro da Páscoa, ele vai remeter a Jesus, o cordeiro de Deus, né? O cordeiro perfeito. Tá? Então, os animais, principalmente os cordeiros, eles são sempre perfeitos, sem defeitos. Aí, 2 cordeiros. Por quê? É para oferecer um pela manhã e um ao cair da tarde. Né? Lembre-se, o dia do povo judaico é a partir do pôr do sol, aliás, a partir do sol nascente até o sol poente.
Né? A contagem não é como a nossa, de 24 horas, no sentido que vai até as 24, não, é do nascer do sol ao pôr do sol. Né? Aí é um cordeiro de manhã, um cordeiro ao cair da tarde. Nesse caso, é cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de azeite de olivas batidas. Tá? Essa farinha amassada é aquela flor de farinha que nós já vimos antes. Tá? É aquela flor de farinha, farinha melhor, mais refinada, é para ser oferecida a Deus. Tá? E aí vai seguindo, falando de vários, da questão de ser no Sinai, alguma coisa assim, e vai chegar no verso 7 que diz: a oferta derramada que acompanhará será um vinho, 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Né? E ofereça o segundo cordeiro ao cair da tarde. Então, basicamente, todos os dias, 2 cordeiros com farinha, com azeite de oliva, um de manhã e um de tarde, tá? Além da bebida fermentada. Depois dessa diária, aliás, na sequência dessa oferta diária, nós vamos ter a oferta de sábado. Todo sábado também haverá uma oferta. Tá? E no dia de sábado, são 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, né? Juntamente, aí é a mesma coisa, a farinha, o cereal, o jarro da melhor do líquido, né? Oblação com óleo, tá? Libação também. Tá? E esse holocausto para cada sábado, tá? É além do holocausto diário. Quer dizer, todo dia tem 2 cordeiros, um de manhã e um de tarde. No sábado, vai ter também da mesma forma, 2 cordeiros de manhã e de sábado, além dos 2 cordeiros de sábado. Tá? Quer dizer, no dia de sábado são 4 cordeiros a serem sacrificados. Depois da oferta de sábado, vai ter as ofertas mensais. Né? Todo mês, vejam bem, todo dia tem que fazer, todo sábado tem que fazer e todo mês tem que fazer. Tá? No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeitos. Tá? E aí, mesma coisa, o cereal, a farinha, o óleo, o azeite, para todos os animais vai ser a mesma condição. Tá? E aí, para cada novilho, também, né, deve ser uma oferta derramada de meio galão de vinho, para o cordeiro 1 litro, e para o carneiro 1 litro, e para o cordeiro mais 1 litro. Tá? Nesse caso, é especificamente de vinho, nessa da oferta mensal. Né? E essa oferta é quando começa o mês, é no início da lua nova. Tá? Primeira lua nova, começa o mês do povo de Israel. Tá? E além do holocausto diário, tá? A oferta derramada, um bode será oferecido em sacrifício pelo pecado. Tá? Lembram do bode da expiação? Tá? É essa a ideia que nós temos. Lembra que quando falei do bode, a expressão bode expiatório, que vem dessa época? Então, ainda tem que fazer um bode para os pecados, tá? Para a expiação dos pecados. A querida Alcizile está falando que são 7 tipos de sacrifícios. Sim, basicamente sim, né? Mas tem outras formas também, mas esse é mais dependendo, nós vamos ver mais situações à frente. Mas basicamente são 7 tipos de sacrifício. Né? Esses são diário, semanal e mensal. Tá? Aí vão ter as ofertas da festa da Páscoa. Tá? E como é que vai ser essa oferta da Páscoa? No 14º dia do primeiro mês é a Páscoa do Senhor, tá? Verso 16. E a festa vai ser durante 7 dias que eles não vão comer pão, só vão poder comer pão sem fermento. Quer dizer, no 14º dia é a festa da Páscoa, tá? No 15º dia, tá? Haverá a festa dos pães ázimos. Lembre-se, era Páscoa, um dia, depois os pães ázimos, que acabou ficando uma festa só, né? Porque ela é sequencial. Então, vejam o que Deus manda fazer. No primeiro dia, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Né? Então, vai ter um holocausto de 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros, de 1 ano sem defeitos. Né? Ofereçam bode para o sacrifício da expiação, tá? Para fazer propiciação, e apresente ofertas, além disso, do holocausto diário oferecido pela manhã. Quer dizer, sempre lembrando, não importa a festa,
se tiver que fazer uma oferta, é feita além da oferta diária. Uma oferta não anula a outra. Se, por exemplo, vamos pensar que caia a diária, a semanal e a mensal num dia só, tem que fazer as três. Tá? Uma não anula a outra. Então, tem essa da Páscoa. No 7º dia, quando acaba de comer os pães ázimos, convoca-se uma reunião santa e não faça trabalho nenhum. O que é essa reunião santa? É Moisés reunindo toda a congregação, tá? Para ter essa comprovação, essa ordenação das ofertas que foram colocadas. Tá? É como se fosse uma chamada mesmo para todas as pessoas estarem ali, tendo essa comunhão com Deus. Ofertas entregues, tá? Ofertas feitas, havendo essa reunião, é como se fosse uma celebração, uma comprovação dessa proximidade com Deus, dessa ligação com Deus. Né? E aí vai haver as ofertas das festas das semanas, tá? Que seria a festa de Pentecostes, tá bom? Como nós já vimos anteriormente. Então, é a festa dos primeiros frutos, das primícias. Lembra que eu falei para vocês que tem as colheitas e essas primeiras frutas, os primeiros legumes, as primeiras produções da colheita, também tem essa festa, tá? Eu cito dizendo também, vários dias venerável e santos, e não se trabalha. Não são vários dias, o único dia santo, o dia do Senhor, especificamente, é no sábado. Tá? É só o sábado que é dia do Senhor. Porque quando nós vamos ver, quando eu fiz um tempo lá no livro de Levítico, eu coloquei o calendário, a questão do tempo, a linha do tempo, nós vamos ver que esses dias em que não se trabalha são dia de sábado, tá? Especificamente dia de sábado. Isso é da lei, lá nos 10 mandamentos, nas 10 palavras, é muito claro, sábado é o dia do Senhor, então não se trabalha. Então, especificamente, é um dia só. São vários durante o ano, mas é um dia só. Tá? E lembrando a vocês, o dia do Senhor não é domingo, é sábado. Essa questão do dia do Senhor é uma questão da igreja criada séculos depois de Cristo. Isso é outra história, tá? Isso é muito assunto para chegar a essa questão do domingo ser o dia do Senhor. Tá? Mas pela lei, na Bíblia, tá? Nas Escrituras, o dia santo é o dia de sábado. Né? E aí temos essa oferta das semanas. Tá? E aí, basicamente, ela começa com cereal. Tá? É uma oferta de cereal novo e convoca em uma santa assembleia e não tem trabalho algum. Tá? Aí sim, vai ter oferta de todo esse cereal primeiro, tá? Essas primícias do Senhor. E aí sim, depois que apresentam isso, vão fazer um holocausto de 2 novilhos, de 1 carneiro e de 7 cordeiros de 1 ano, tá? E naturalmente sem mácula, sem mancha, puro. Tá? Nesse caso também vai haver a oferta de um bode para expiação, para propiciação de cada um. Tá? E depois de tudo, tá? Haverá mais uma vez o diário, tá? A oferta de cereal e os animais, e é reforçado lá no verso 31, no último verso do capítulo, que os animais sejam sem defeito. Tá? Isso é uma marca muito importante. Vejam, visualizem a quantidade de animal que vai ser em holocausto, que vai ser sacrificado, e todos sem defeito. Tá? Obrigatoriamente, para se entregar ao Senhor uma oferta, essa oferta não pode ter nenhum defeito. E aí vamos para o capítulo 29. No capítulo 29, vão ser outro tipo de festas, tá? Essas são as ofertas primeiras, aqui já é outro tipo. É a mesma situação, tá? É a sequência das festas do ano. Né? Mas por que essa aqui tem um pouco de diferença? Porque essa, a partir daqui, vem depois da Páscoa. Tá? Tivemos a Páscoa, a primícias, e agora é a sequência natural. Por quê? Lembre-se, quem não festeja a Páscoa não pode festejar nenhuma das outras festas. Né? Tem que haver toda uma preparação, toda uma ação de ofertas, de purificação, tá? Para que possa ter a sequência das festas. Senão ficava alijado do povo, ficava alijado da congregação. Então,
No capítulo 29, ele vai se iniciar com a festa das trombetas, a oferta da festa das trombetas. Tá? E essa festa das trombetas, ela vai se iniciar, no capítulo 29, no verso 1, dizendo, Deus dizendo a Moisés, no primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão trombetas. Tá? Quer dizer, lembre das trombetas que eu falei para vocês, que elas são de metais, aquelas 2 trombetas, tá? Diferente das cornetas que vão aparecer em Josué. Tá? Então, aqui na festa das trombetas vai ter um holocausto de 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros, sem defeitos. Tá? Aí toda a questão do óleo, da farinha, da flor de farinha, do azeite, tá? E aí, ofereçam também um bode de sacrifício para o pecado, para a propiciação. Tá? Além do diário do mensal, que aqui é o primeiro dia do mês. Primeiro dia do 7º mês. Então, nesse primeiro dia do 7º mês, vão ter que ser feitos todos os outros também, as outras também ofertas. Tá? Sempre lembrando, uma oferta não anula a outra. Tem que ser feitas todas. Vai ter também a oferta do dia da expiação, né? Logo depois da oferta para a festa das trombetas. Na oferta do dia da expiação, vai ser no 10º dia do 7º mês. Tá? Quer dizer, no primeiro dia do 7º mês de trombetas, no 10º dia do 7º mês, tá? Mais uma vez, vai ter uma santa assembleia, e Deus diz, vocês se humilharão e não farão trabalho algum. Tá? Nós falamos essa questão de se humilhar, quer dizer, esse reconhecimento das falhas, tá? De se humilhar perante a Deus, se te prostrasse perante Deus. Tá? Aí vai ser 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros. Tá? E aí também, nesse caso, principalmente no dia da expiação, um bode não podia faltar como sacrifício pelo pecado e todas as... Tá? Farinha, óleo, azeite, tudo da mesma forma. E chegamos também à festa dos tabernáculos. Esta é a maior, tá? a mais potente, a mais não importante. A mais importante, claro, é a Páscoa. Mas essa, Deus tem muita coisa para ser feita para essa comemoração. Por quê? Porque a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, tá? É a festa que Deus instituiu para o povo lembrar. Lembre-se que todas essas festas Deus institui como lembrança do povo pelas situações que passou no deserto. Tá? E essa dos tabernáculos é para o povo lembrar que ele viveu, né, tabernáculos, cabanas, que eles viveram em cabanas durante 40 anos do deserto, e para se lembrar eternamente. Tá? Uma lembrança de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso fazia cabanas, tá? Fazia tendas, tá? Festa da cabana, das tendas, dependendo de cada tradição. Por quê? Por que existia a profissão do artesão em tendas e ela era tão valorizada? Por causa da festa dos tabernáculos. Porque todos tinham que passar esse período em tendas. Eles não poderiam ficar nas suas casas. A festa era exatamente isso. Por isso que eu falei para vocês que só a Páscoa e tabernáculos é que tem no hebraico o nome festas, porque você tem que se deslocar, você tem que sair para ir a algum lugar e ali ficar em tendas para lembrar o tempo que ficou em tendas nos 40 anos do deserto. E aí vocês vão ver que ela é bem maior que as outras, tá? Por quê? No 15º dia do 7º mês, convoque uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Celebre uma festa ao Senhor durante 7 dias. Né? E aí, vejam a quantidade. Vai se fazer um holocausto com 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, todos de 1 ano, tá? E todos sem defeito. Tá? Aí, mesma coisa da farinha, do óleo, dos jarros, mesma coisa. Tá? Ofereçam também um bode, tá? Com sacrifício pelo pecado, além do holocausto. Tá? Esse é no primeiro dia. No segundo dia, preparem 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade sem defeito, além de um bode pelo pecado. No terceiro dia, preparem 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros sem defeitos, mais o bode. Quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, tá? E mais um bode.
Quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, a mesma coisa, 1 ano de idade, sem defeito, e além do bode ao sacrifício pelo pecado. Sexto dia, preparem 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, 1 ano de idade, sem defeitos, além do bode para o sacrifício da expiação. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito, mais o bode da expiação. Aí, são 7 dias da festa, tá? No 8º dia, na festa das tendas, na festa das cabanas ou do tabernáculo, no 8º dia, convoquem uma assembleia e não façam trabalho algum, tá? Mas apresentem um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. Todos sem defeito. Tá? Além do bode do sacrifício pelo pecado. Tá? E aí, tá? Tudo isso para a festa das tendas em 8 dias. Tá? Aí, no finalzinho, verso 39 e 40, Deus vai dizer, além dos votos que fizerem e das ofertas voluntárias, preparem isso para o Senhor nas festas que são designadas a vocês, os holocaustos, as ofertas derramadas de cereal e de comunhão. E Moisés comunicou aos israelitas tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Né? Quer dizer, Deus fala tudo isso para Moisés, e Moisés vai dizer para o povo, e aí, com certeza, vocês devem estar pensando, né? Quanta coisa, quantos animais, e aí nós vamos ter que só aqui nessa festa, tá? Seriam aproximadamente, só dos tabernáculos, seriam aproximadamente 70 novilhos, 15 carneiros, 105 cordeiros, 690 litros de farinha com azeite, tá? 8 bodes, imaginem, só nesses 8 dias. Tá? E uma questão simples, tá? Isso era uma festa do povo, todos tinham que participar. A ideia era que todos participassem. Tá? Então, nós vamos ver, por isso que eu falei para vocês, é interessante nós visualizarmos o que acontece, né? Como se tivéssemos um drone para olhar de cima e ver essa movimentação. Tudo isso dentro do tabernáculo, tudo isso com esses sacerdotes e as pessoas, os homens da tribo de Levi, fazendo os sacrifícios. Lembre-se que tem que cortar partes que ficam para o sacerdote, partes que ficam para o sumo sacerdote, partes que a própria pessoa pode comer, né? Como nós vimos lá em Levítico, principalmente, toda essa dinâmica com relação a essas leis. E aí nós vamos ver a quantidade de animais que eram sacrificados. E aí, reforçando, né, pensando, que as pessoas pensam quando pensam, mas quanto animal? De onde tinha tanto animal? Né? Lembre-se, são aproximadamente 2 milhões de pessoas vivendo 40 anos no deserto. Tá? Logicamente, tinha uma produção grande de animais. Aí vamos lembrar que eles acabaram de tomar muitas terras, e na tomada de terras, tomando também os rebanhos dos exércitos derrotados, dos povos derrotados. E aí imaginem a movimentação nos dias dessas festas, e principalmente a movimentação todo o dia. Né? Como eu falei para você, para vocês, é uma questão litúrgica. É Deus dizendo como o povo tem que agir para se relacionar com ele. Quer dizer, a obrigação que o povo tem que ter de todo dia lembrar de Deus, pelo menos de manhã e de noite e de tarde, ao cair da tarde. Porque todo dia tem que levar ali os cordeiros, um de manhã e um de tarde. É aquela questão. Nós precisamos fazer sacrifícios para pensar em Deus? Né? Hoje, não. Mas naquela época, sim. Lembre sempre, é o que nós sempre comentamos, não podemos pensar com a nossa cabeça de hoje quando estudamos as Escrituras. Temos que fazer um esforço, né? Entrar numa máquina do tempo imaginária e sair lá no deserto. Né? Como nós vamos ver daqui a pouco, quando Josué derrubar as muralhas de Jericó, a gente tem que botar a cabeça ali. Tem que botar o coração ali para entender o que aquele povo fez, entender toda a situação com relação às Escrituras, porque é uma grande história. Né? Quem está acompanhando já há algum tempo vai lembrar que desde a saída de Adão e Eva do Éden, é uma grande história que está se desenrolando,
tá? Muito bem alinhada e alinhavada, que vai ser concretizada com a chegada de Jesus. Tá? Então, sempre pensem nisso. Botem a mente naquele tempo com aquele povo. Elci está dizendo, tem alguma relação da matança dos animais no candomblé com as santas escrituras? Olha só, querida, não é uma questão da matança dos animais no candomblé, porque a quase totalidade das questões de sacrifício, elas existem desde sempre em todas as civilizações. Tá? Os romanos fizeram, os gregos fizeram, aqui na América do Sul, principalmente os maias, os incas. Então, essa turma aqui era uma coisa terrível, até de sacrifício humano. Não é uma questão do candomblé em si, porque várias religiões têm a ideia do sacrifício de animais como essa ligação com Deus ou com as entidades. No caso que você está falando, colocando aqui do candomblé. O que acontece? Com o tempo isso foi mudando, passou a não existir mais dentro por exemplo, aqui do povo de Israel. Por quê? Eles param, a ideia é que quando Jesus chega, ele tem essa nova aliança, como ele diz, como nós vimos. Ele não, no momento em que ele comemora a Páscoa, antes na Semana Santa, que nós conhecemos como Semana Santa, quer dizer, na semana que ele vai ser sacrificado, ele já não coloca o cordeiro na mesa para a comemoração da Páscoa. Né? Ele coloca o pão, mas não coloca o cordeiro e nem as especiarias. Por quê? As ervas amargas. Por quê? É uma nova aliança. Mas todas as civilizações passaram por essa situação de sacrifício de animais. E não é que seja uma questão das escrituras, porque em outras teogonias, quer dizer, em livros de outras civilizações anteriores aqui à escritura, que já existiam antes das escrituras serem registradas, já existia sacrifícios de animais, já existiam sacrifícios de animais para agradar os deuses. Então, não é exatamente uma propriedade da religião do candomblé com as escrituras, é da civilização humana. A civilização humana, desde sempre, fez sacrifícios de animais para agradar os deuses, agradar a natureza, como eles entendiam, e, infelizmente, muito sacrifício humano. Tá? Muito obrigado pela pergunta, que foi boa para esclarecer muita coisa, porque muita gente pensa que isso é uma coisa do candomblé, das religiões afro, né? Mas não, é da humanidade. Tá? Como eu falei para vocês, todas as teogonias que nós conhecemos têm sacrifícios de animais e, infelizmente, também sacrifícios humanos. Muito obrigado, Zili, pela pergunta. Então, chegamos no capítulo 30, que é a questão dos votos, que colocamos no título, e é interessante que nessa... Você está agradecendo, obrigado a você, querida. A questão dos votos. Tá? É interessante eu colocar como tema, como título, porque essa regulamentação dos votos, quer dizer, ela basicamente, lembre-se quando que nós já vimos isso, né? O povo podia fazer votos a Deus. Né? E aí, esses que tinham esse voto, né, tinham uma certa liturgia, certo sacrifício que tinha que fazer, certas formas de agir, né? Seriam os nazarenos, né? Os nazireus, que tinham que ficar com o cabelo comprido e tal. Falei com vocês, por exemplo, Sansão era um nazireu, por exemplo, né? João também, porque era uma forma, a ideia do voto eu faço um voto ao Senhor, de trabalho, aí específica, conforme a lei que nós vimos lá em Levítico. Tá? Aí, essa parte aqui, interessante, por que do capítulo 30? Porque ela trata muito da regulamentação dos votos, e é muito interessante porque é muito da relação do homem, da mulher com Deus. Tá? E vocês vão entender por quê. Essa relação mais íntima, especificamente da mulher. Vejam bem, né? Verso 1, capítulo 30. Moisés disse ao chefe da tribo de Israel, isso é que o Senhor ordena. Quer dizer, Deus ordenou a Moisés que isso acontecesse. Tá? Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obriga
você está dizendo, a mulher ainda submetida nesse capítulo, ainda, e muito mais à frente. Quer dizer, eu tenho certeza que você vai me acompanhar nessa jornada, e você vai ver que tem muita história dessa questão da submissão da mulher, como era vista naquela época. Tá? Ainda tem muita história difícil de nós aceitarmos hoje, mas que naquela época era a lei. Tá? Então, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Lembre-se, a questão do voto era temporário. Tá? Tinha um tempo para manter esse voto, depois tinha todo um sacrifício para se tirar, né, sair desse compromisso, mas a qualquer momento poderia voltar a fazer um voto ao Senhor. E todos podiam fazer. Tá? E aí entra a questão que a nossa amiga Elci falou da relação à mulher, que eu coloquei aqui para vocês entenderem bem essa relação de Deus com a mulher e ainda essa questão da submissão. Por quê? A partir do verso 2 nós vamos ver, aliás, do 3. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto, tá? Ela tem que cumprir. Agora, se seu pai sabe do voto e não disser nada, tá, tudo bem, o voto é válido. Mas se o pai proibir, nenhum dos votos que ela fizer é aceito. Tá? O Senhor livra ela porque o pai proibiu. Quer dizer, se uma menina, né, uma moça, tem seu pai, mora na casa de seu pai, na tenda de seu pai, no caso, e ela quer fazer um voto a Deus de algum tipo de trabalho, e o pai simplesmente disser não, ela não pode fazer. Mesmo que ela tente fazer ou vá fazer, Deus a proíbe, ela se livra ela desse trabalho. Né? E aí tem a questão da casada. Se ela se casar, tá? Depois de fazer um voto, quer dizer, ela fez um voto, lembre-se, o voto é temporário, são anos, ela depois de fazer um voto, quer dizer, ela fez o voto e casou. Tá? Se o marido não falar nada, tá? Quer dizer, porque ela vai fazer a mesma antes, tá? E o marido, ela fez antes, e o marido vai saber que ela fez os votos, tá? E ele não disser nada, tudo bem, ele continua válido. Mas se ele proibir, é a mesma coisa. O Senhor desobriga da questão dos votos. Quer dizer, se está na casa do pai, se o pai não deixar, não faz. Se ela ainda está na casa do pai e o pai deixar, mas for para a casa do marido para ele não deixar, não faz. Tá? E segue. Qualquer voto ou compromisso assumido por viúva ou por divorciada será válido. Por quê? Porque ela não tem um homem acima dela. Tá? No caso, um homem que possa dizer não para ela. Você não vai cumprir esses votos porque ele não quer. Pronto. Simples assim. Tá? Se uma mulher vive com o marido, quer dizer, se ela já for casada e fizer um voto, tá? A primeira, se ela está na casa do pai e quando for para a casa do marido, já com o voto. Agora, se ela fizer o voto já casada, tá? Se o marido souber e não deixar e não falar nada, são válidos. Mas se o marido anular, os votos são anulados da mesma forma. Né? Querida Ida Medeiros está perguntando qual seria a diferença entre voto e promessa. Tá? A ideia de promessa é uma ideia de barganha. Né? O que a gente faz na promessa? Se eu conseguir ganhar na loto, eu faço sei lá, dou não sei quanto para a igreja. Isso é uma promessa. Né? Você está barganhando com o santo, com Deus, seja o ídolo que for. Mas falando especificamente aqui, como estamos falando em Deus, é aquela ideia. Meu Deus, se eu vier ganhar, for aprovado naquele concurso que vai me dar um salário maravilhoso, assim que eu fizer o salário, eu ganhar o primeiro salário, eu mando rezar 20 missas para o Senhor. Tá? Isso é promessa, barganha. Voto não. No voto, nesse caso, a pessoa tem um voto a Deus, quer dizer, ela se coloca à disposição do trabalho para o Senhor, independente de qualquer coisa. Tá? Ela não faz promessa nenhuma, ela não faz barganha nenhuma. Ela se coloca a serviço de Deus. Tá? Por que a questão dos votos? Apenas a tribo de Levi pode trabalhar para o Senhor. Só eles têm essa condição litúrgica. Só eles que podem manusear as ofertas, só eles que podem fazer os sacrifícios, holocaustos, assim por diante. Mas se alguém quiser também trabalhar para o Senhor,
de alguma forma, faz o voto, sem nenhuma troca, sem nenhuma barganha. Essa é a diferença básica do que estamos falando aqui e do que essa ideia de promessa que nós conhecemos nos dias de hoje. Ficou claro? Coloca aí se ficou claro, se ficou correto, se deu para entender. Tá? Então, como recapitulando, filha na casa do pai, se o pai não deixar, não faz o voto. Se ela sai da casa do pai, vai para o marido. Se ele não deixar, o voto não vale. Tá? Se já estiver casada e fizer da mesma situação, não pode. Tá? O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se. Tá? Quer dizer, qualquer coisa que a mulher fizer, basicamente, tá? ela vai anular ou confirmar. Tá? Mas só se ele fizer isso até o dia seguinte. Quer dizer, se a mulher falar hoje, né, que vai fazer um voto a Deus, e esse marido sabe hoje, ele pode agir dessa forma. Tá? Mas se ele anular depois, ele vai ser penalizado porque é uma iniquidade, porque ele foi conveniente. Tá? Isso é pela lei que Deus colocou a Moisés. Tá? Claro, se a mulher fez o voto hoje, o marido não falou nada, aceitou, até o dia seguinte. Depois disso, ele se aborreceu com a mulher, não pode mais, ele vai ser penalizado pela iniquidade. Tá? E aí eu termino o capítulo 30 com o verso 16. São essas as ordenanças que o Senhor deu a Moisés a respeito do relacionamento entre um homem e sua mulher, entre um pai e sua filha moça que ainda vive na casa do pai. Tá? É essa ideia que termina o capítulo. E como eu coloquei para vocês no início, mas basicamente essa ideia da relação da mulher com Deus. Né? Porque nós vemos aqui que Deus está dizendo a Moisés, né, que essa é a forma que elas têm que lidar com seu pai e seu marido. Mas, de fato, é a forma que ela pode lidar com Deus. Se o marido não deixar, o que ela pode fazer? Se o pai não deixar, o que ela pode fazer? Tá? Ela tem esse, não intermediário, mas essa espécie de ligação. Tá? Para lidar com Deus, ela tem que passar pelo marido, tem que passar pelo pai, ou seja, tem que passar pelo homem. Tá? A Ieda agradeceu, disse que entendeu, que bom, querida. Então, queridos, é isso, as ofertas, né? Como eu falei para vocês, imaginem o dia a dia no tabernáculo, aquele entra e sai de bodes, de novilhos, carneiros, principalmente cordeiros, holocaustos, sacrifícios, farinha, azeite. Imaginem como era a dinâmica diária daquele povo, como os sacerdotes, né, como a tribo de Levi trabalhava. E essa forma que tinha de ligação do homem com Deus, que fica muito claro principalmente na diária. Né? Todo dia, de manhã e à tarde, quer dizer, no final do dia, o povo tinha que lembrar de Deus de alguma forma. Então, convite, amanhã, 10 horas da manhã, Epístolas Evangélicas, estamos no capítulo 6 e 7 da Carta aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos. Tá? Domingo, conhecendo os Evangelhos, 10 horas da manhã, vamos falar da missão não, desculpe, do discurso das parábolas, quer dizer, é a primeira vez que Jesus vai explicar o porquê das parábolas, basicamente. Isso é uma sequência muito interessante de parábolas, tá? E a primeira é o grande discurso para ordenar esse pensamento com relação ao povo, porque fala daquela forma ao povo. Tá? E me sigam também nas outras redes, @RubensAlpin, ALPIN, para conhecer outros trabalhos. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. A Sandra Celane, muito obrigado. O Cecília, querido amigo Marco Juve. Rai, minha queridíssima, muito feliz de ter você aqui hoje. Liz Menezes, Ieda Medeiros, Luciana Santos, Felipe Menezes, eu, Cecília, já falei. E só, Ieda Medeiros, querida amiga, conheci ontem no Centro Espírita Aprendizes do Bem, né, uma acolhida maravilhosa, muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.